Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos novamente para continuarmos com a nossa série de estudos a partir do Evangelho segundo São Lucas. E hoje vamos ver o capítulo 9. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, obrigada por essa oportunidade. Eu oro para que o Seu Espírito nos conduza e fale ao nosso coração, que cada um possa ser abençoado a partir do estudo da Tua Palavra e que o Teu poder e a Tua glória se manifeste em cada coração. Eu te peço isso, ó Pai, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, o capítulo 9 é muito grande. São 62 versículos. Você se anima a me acompanhar na leitura e explanação breve, bem resumida desse capítulo? Vamos tentar fazer isso hoje, juntos? Vamos lá? Se você puder, então abra sua Bíblia e leia junto comigo. Capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas. A missão dos 12. Antes de começar a leitura, preciso dizer que você vai encontrar esse material também no Evangelho segundo Mateus e segundo Marcos. Se você quiser fazer aquela leitura comparativa, ou seja, ler as três porções do mesmo material nos três diferentes focos, então você pode acompanhar em Mateus 10 e em Marcos 6, o que nós vamos ler aqui em Lucas 9. Amém? Vamos lá então juntos? E convocando os seus 12 discípulos, aqui é Jesus que está fazendo isso, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Primeira coisa que vale ressaltar é que quem dá a autoridade, quem dá o poder é Deus. Jesus é Deus e ele dá essa autoridade aos seus discípulos. Autoridade para quê, gente? Para repreender os demônios e para curar as enfermidades. Vamos lá então. A partir de dar essa autoridade, ele os envia. Então ele diz aqui o texto no versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então eles tinham uma missão: pregar o reino e curar os enfermos. Versículo 3. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo as curas por toda parte. A primeira coisa que a gente pode observar é que essa missão, ela tinha, digamos assim, o objetivo de ser breve, rápida. Então, o Senhor deixa isso bem claro, diz aos discípulos: eu não quero que vocês carreguem uma bagagem, eu quero que vocês tenham, assim, aquela disponibilidade de andar mais, acompanhando a necessidade, né, e a orientação do Espírito. Vocês vão a mais aldeias, porque vocês não vão levar bagagem, vocês vão chegar numa casa sem nada nas mãos. A ideia é, vocês vão ser breves. Porque quando uma pessoa chegava com uma bagagem dentro de uma casa, a ideia é que ela ia passar mais tempo. E existia no meio dos judeus uma estranha forma de interpretar a realidade. Eles tinham entre eles esse hábito de dizer que se uma pessoa ficava mais de 3 dias na casa é porque ele não era um autêntico profeta, né? Ele ficava ali profetizando, mas ele demorava muito, é porque ele não era autêntico. Eu não sei de onde que surgiu esse conto, esse dito, mas eu me lembro quando eu fiz faculdade que o professor me contou isso e eu achei bem interessante. Então eu achei interessante quando Jesus diz para eles serem breves, para eles irem rápido, né, estarem em contínuo movimento. Isso mostra que para o povo ficava claro que eles eram profetas enviados por Deus. E também para eles ficava claro que eles não estavam ali para desfrutar da benevolência da pessoa que o recebia. Eles estavam ali só para servir. Então é aquele movimento rápido. Chega, cura, anuncia o evangelho, expulsa os demônios, liberta as pessoas e vai embora. Deixa a bênção. Não desgasta aquele que vai te hospedar. Não cansa essa pessoa. Só serve. Serve e vai embora. Aliás, isso é bom, né? A palavra de Deus diz também para não ser muito constante na casa do seu próximo, para ele não se enfadar de ti. E fica aí a dica. Não é bom ficar muito tempo, não. Senão as pessoas cansam da gente.
Vamos lá. Eles não levam nada no caminho. Meu esposo tem uma mensagem que ele prega sobre isso e descreve muito bem essa perícope. Você pode encontrar aí no nosso site, né? E é interessante a abordagem que ele faz sobre não carregar bagagem, no sentido de nós não carregarmos as nossas próprias interpretações, experiências, tudo aquilo que nos pertence quando nós vamos levar a palavra de Deus, quando nós vamos anunciar o reino de Deus. Essa visão de estar limpos, livres, sem nenhum pré-conceito ou um pré-requisito próprio, mas apenas ali na disposição do Espírito, para o Espírito fazer aquilo que ele quiser. Interessante isso, né? Muito, muito válido isso. Vamos lá, então, a partir do versículo 7, nós vamos ver agora a segunda perícope. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu decolar. Quem é, pois, esse de que ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Interessante, né? A fama de Jesus. Herodes já estava curioso, querendo saber quem era Jesus. Os sinais de Jesus, a obra que ele fazia, as curas, a expulsão dos demônios, as ressurreições, tudo ficava ali no imaginário coletivo. As pessoas iam esparrando, né? Esparramando, espalhando essas novidades. O advento do reino. E, olha, Herodes estava ali. Puxa, quem será esse? Será que ele pode tirar minha autoridade? Será que ele vai vir para cá ocupar o meu lugar? Né? Então, ele estava ali um pouco apavorado. Estava querendo ver de perto quem era. A primeira multiplicação dos pães, nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 17. E como eu já disse antes, você vai encontrar esse material em Mateus 14 e em Marcos 6, tá bom? E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. É interessante, eles voltam contando tudo, né? Estão super, ultra, mega felizes. E Jesus então toma-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Agora é legal isso, gente. Jesus vai para um lugar deserto. Eles estão voltando, eles estão cansados e eles estão excited, né? Eles estão assim, animados. Eles estão cheios de júbilo, porque eles viram a ação de Deus na história através da vida deles. E aí, nesse momento, Jesus leva-os para um lugar deserto. É muito importante, depois de Deus te usar com poder e autoridade, você vê Deus fazendo grandes coisas através da sua vida, você se retirar para um lugar deserto, viu? Para pensar, para refletir, para ficar você e Deus ali com seus pensamentos e as revelações pessoais, porque na intimidade nós conhecemos quem somos e sabemos muito bem que se Deus faz alguma coisa através de nós, os méritos e o poder, a honra e a glória são todos dele. De fato, nós somos apenas vasos de barro e ele nos usa. Então nós não temos do que nos gloriar, a não ser nele, não é verdade? Pois é. Jesus então leva os discípulos, que eles chamam aqui no texto de apóstolos, para um lugar deserto. Mas a multidão toma conhecimento desse movimento e o que vai acontecer? Versículo 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Eu acho tão legal isso, os discípulos chegando para Jesus e falando óbvio, né? Manda o povo embora, por favor, porque nós estamos aqui num lugar deserto. Não temos, né, agasalhos, não temos o que comer, como se Jesus não soubesse. Você já se deparou fazendo orações assim? Falando para Deus coisas que você tem certeza que ele já sabe? O legal é que ele nos ouve com paciência, né? Pois é. E já o dia começava a declinar, então quer dizer, já estava ficando de noite, né? Pois é. Mas o que Jesus vai falar no versículo 3? Mas ele lhes disse: dá-lhes voz de comer. É legal isso, não é? Jesus diz para eles: vocês estão preocupados? Então providencie a solução. Foram vocês que perceberam o problema? Vocês não são apóstolos? Vão lá. Façam alguma coisa. E a desculpa? Você também já foi chamado por Deus diante de uma realidade para se movimentar e fazer alguma coisa? Aí você vai até o Senhor e faz aquela oração bonita e ele diz para você, ou você sente ali no seu espírito que ele está falando para você:
Eu quero usar você, vai lá e faz o que você pode fazer. É difícil esse momento, não é? Quando nós somos confrontados pela voz do Senhor. Pois é, eles foram confrontados aqui. Eles estavam cansados e, de fato, de verdade, eles estavam mesmo querendo ficar sós com Jesus. Eles queriam ficar livres daquela multidão, porque a multidão cansa, esgota, não é mesmo? E eles queriam ficar livres da multidão. Só que eles buscaram aquela desculpa muito, muito nobre. Puxa, eles estão com fome, eles vão ficar com frio, manda eles embora. Eles não falaram a verdade, estamos cansados, viemos para cá ficar sozinhos com o Senhor. Poxa, não era essa a ideia? Não era esse o plano? Vamos lá, faça alguma coisa, manda esse povo embora. Não, eles foram usando o subterfúgio da misericórdia, da bondade, da preocupação com as pessoas. Então Jesus responde com os mesmos critérios. Vocês estão preocupados? Providencie a solução. Né? E aí o que eles vão responder para Jesus? E eles disseram, versículo 3, continuação, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Eles já sabiam até quanto eles tinham. 5 pães e 2 peixes. Bom, 5 pães e 2 peixes dá para 12 pessoas, né? Mas não dá para uma multidão. Então, estamos com fome, estamos cansados, o que precisamos fazer? Vamos nos livrar da multidão. Assim podemos sentar e comer tranquilamente, sem aquele peso básico na consciência. Mas o que Jesus fala? Vamos ver o que Jesus fala para eles? Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Quando a gente conta quase 5.000 homens, você pode pensar junto comigo que nós temos mais de 10.000 pessoas aí. Porque naquela época eles só contavam os homens. Então nós temos mulheres, nós temos crianças que não fazem parte do censo. Não foram contadas, mas estão ali. Então a multidão era grande mesmo. De fato, 5 pães e 2 peixes não dá. Então, quem fez a conta aqui, eu não sei se foi Mateus, que era publicano, que mexia com essa parte de números, eu não sei quem foi. Mas fato é que não dava. Precisavam ficar livres da multidão. Mas o que Jesus vai falar para eles fazerem? Ai, gente, eu acho isso tão legal. Versículo 14. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. Agora imagina você tendo que fazer, você cansado, você voltando de uma viagem, você foi levado por Jesus para um lugar deserto para descansar, você está precisando descansar, você está com fome, aí você pede Jesus para despedir a multidão, e aí Jesus fala para você assim, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia melhor. Vamos arrumar essa multidão, vamos organizar essa multidão toda? Vamos sentar esse povo aqui em grupos de 50 e 50? E se você ler lá no Evangelho segundo Marcos, Jesus ainda diz assim para eles, na relva verde, quer dizer, num lugar confortável. Pensa comigo, você vai ter que organizar essa multidão. Você não tem microfone, você não tem sistema de som de longo alcance, significa um trabalho de, como dizem os jogadores, tete a tete ali, ó. Você vai ter que chegar, organizar, gastar saliva, se cansar, porque não pense você que essa multidão é obediente. Não pense você que eles são todos assim, super santos, obedientes, que você fala uma vez, eles sentam e ficam quietinhos. E que eles concordam, na primeira, em organizar em grupos de 50 e 50. Deve ter dado um trabalho, isso aqui deve ter levado um bom tempo. E eu gosto de imaginar Jesus observando os discípulos ralando, como diz o mineiro, ralando, trabalhando extra. No reino de Deus o trabalho extra sempre aparece. Sempre aparece, principalmente quando a gente tenta escapar dele. Aí eles fazem o que Jesus mandou e agora, versículo 15, e assim o fizeram, fazendo assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos que sobejou 12 cestos de pedaços. Eu gosto demais desse texto. Eu já preguei inúmeras vezes sobre esse material. É um material que eu amo. Por quê? Porque me mostra claramente que o milagre é precedido pela organização. O milagre, ele acontece quando nós usamos tudo que temos. Quando nós
colocamos o que nós temos nas mãos de Deus. Deus multiplica a partir de algo. É interessante isso. Então, o que os discípulos fazem? Eles obedecem, essa é uma marca. O milagre é precedido pela obediência. Eles trabalham, o milagre é precedido por um trabalho extenuante, que vai além das nossas forças, ou seja, é um trabalho sobrenatural, porque o natural já acabou, estamos esgotados, vamos entrar no nível sobrenatural. Força extra, trabalho extra. E o milagre é precedido também por uma organização. Estão todos agora sentados, organizados, divididos em grupo de 50 pessoas. Agora Jesus pode levantar o cesto para agradecer e eles vão ver. Porque era hábito do judeu levantar o alimento assim. Imagina que isso aqui fosse um cesto. É a chamada oferta alçada. E eles agradeciam, fazendo assim até um movimento. Sabe? Agradecendo a Deus, o Pai. Nesse caso, Jesus agradece e todos veem Jesus agradecendo. E aí Jesus vai pegar os 5 pães e 2 peixes e vai distribuir para os discípulos darem para as pessoas. Agora os discípulos estão com fome, com o pão e o peixe na mão e tendo que alimentar a multidão, né? E é bom mesmo um milagre acontecer, senão esse povo vai vir em cima, né? E vai matar, esmagado esses discípulos. O milagre aconteceu. Eles vão distribuindo, eles vão distribuindo, eles vão distribuindo. E enquanto eles vão distribuindo, Deus vai multiplicando. E vai multiplicando de tal forma, no processo, no caminho, enquanto eles vão fazendo, que eles vão precisar de cestos já. E a gente sabe que no final, eles têm 12 cestos cheios, com pedaços que sobraram. Imagina alimentar esse povo e sobrar para encher 12 cestos. E isso é milagre mesmo, né? E o que acontece? Tem um cesto para cada um, são 12 discípulos. Então quem começa com pouco, dando o pouco que tem, termina com um resultado maravilhoso aqui. Um cesto só para si e Jesus, né? Porque a multidão vai embora. A multidão feliz, alimentada vai embora. Os discípulos vão ficar no deserto com Jesus, com um cesto de pão para cada um. E imagina a alegria de ter visto essa multiplicação. Existem alguns teólogos que vão dizer que, de fato, não aconteceu uma multiplicação no sentido de o pão, você vai tirando um pedaço, e quanto mais você vai tirando, mais vai aparecendo. Alguns teólogos acreditam que a multiplicação acontece da seguinte forma. Tem pessoas que têm pão, tem pessoas que têm peixe, mas que não dividiram. Não dividiram. Ficaram com aquilo só para si. Mas quando eles veem os discípulos dando tudo que têm, eles são constrangidos. E eles começam a doar o que tem também. E nesse processo, cada um doando o que tem, todos têm o suficiente e sobra ainda. Outro grupo de teólogos acredita, da linha mais conservadora, que o milagre acontece, o sobrenatural acontece a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, unicamente. Ou seja, não tem mais nada, só tem 5 pães e 2 peixes. E os discípulos vão doando, e enquanto eles doam e servem, Deus vai aumentando ali a partir única e exclusivamente desses 5 pães e 2 peixes. Eu não sei qual dos dois está certo, qual das duas linhas está certa. Eu, pessoalmente, pela minha vertente conservadora, eu gosto muito, eu fico muito confortável de pensar que a multiplicação acontece no processo, a partir dos 5 pães e 2 peixes unicamente. Enquanto eles vão doando, o pão e o peixe vai aparecendo, vai crescendo, vai surgindo na mão deles. Eu gosto dessa imagem, e essa imagem, para mim, ela é espetacular, e eu não tenho dificuldade de pensar que foi assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Se foi do outro jeito, ou seja, se aconteceu do povo sentado, tinha guardado ali escondido, ficou constrangido e doou, isso também é milagre. Porque você tirar de quem não gosta de dar e essa pessoa espontaneamente oferecer o que tem, isso é milagre. É ou não é? Quando uma pessoa miserável, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si, começa a doar tudo que tem em favor do outro, isso para mim é milagre também. Certo? Pois bem, deixo aí para você pensar. Você escolhe qual que é a linha que você vai adotar na interpretação desse milagre. Meus irmãos, eu acho que não vai dar pra gente ver o texto todo hoje não, né? Vai ficar muito puxado. Vamos ver só mais uma perícope e a gente dá uma paradinha?
e deixa o resto desse capítulo lindo para a semana que vem? Assim a gente não corre, assim a gente tem tempo para refletir. A confissão de Pedro, Jesus prediz a sua própria morte. Nós estamos agora no versículo 18 e nós vamos até o versículo 22. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. Aqui quem está orando é Jesus. Aliás, é uma marca muito maravilhosa do Evangelho segundo Lucas, é que mostra para nós, registra para nós que Jesus era um homem de oração. Era um homem que gostava de ficar sós com o Pai. Coisa bonita, maravilhosa. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? É interessante, né, esse feedback. É interessante a gente, enquanto ministro, líder, procurar saber o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Inclusive, para nós melhorarmos a nossa conduta, o nosso procedimento, para nós, sei lá, intensificarmos algumas áreas. Eu me lembro que quando eu fazia teologia, teve uma vez que eu tive que pregar e todos os meus colegas avaliaram minha pregação. Foi bem legal esse exercício, porque éramos mais de 20, então no final eu tinha 20 visões diferentes da minha pregação. E isso me ajudou muito a pensar, enquanto pregadora, como comunicar. Inclusive, o uso dos gestos, né? Eu gesticulava muito mais. Eu me lembro que uma das minhas colegas falou no final: olha, ficou difícil prestar atenção na sua pregação, porque você dizia né, o tempo todo. E esse né seu me atrapalhou, eu acabei que eu fiquei só contando quantos nés. Interessante, porque aquilo distraiu. E ela me ensinou a prestar mais atenção na minha fala. Então é importante a gente ouvir a multidão. É importante a gente ouvir os outros. Nós não somos donos de todo o saber. Precisamos desse olhar humilde. Nós precisamos aprender com os outros. E fica aqui para nós a dica. Se Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus encarnado, enquanto homem aqui na terra, ele quis saber o que a multidão pensava sobre ele, fica uma dica para nós. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo e qual a repercussão das nossas ações e das nossas palavras. Amém? Vamos continuar. Então, respondendo-lhe, eles disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Então, Jesus pergunta: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo, eles disseram: João Batista. A multidão ainda tinha ali na sua memória recente a vida, a fala de João Batista. João Batista tinha sido degolado. Então eles estão pensando que Jesus é João Batista ressuscitado. Interessante, né? Outros dizem que Jesus é Elias. Outros vão dizer que Jesus é um dos antigos profetas que ressuscitou. Eles estão percebendo que Jesus tem uma voz profética. Eles estão percebendo que Jesus é alguém diferente, que Jesus faz sinais portentosos, maravilhosos. E no imaginário dessa multidão judia, estava quem? Elias. Elias realizava esses atos portentosos. E eles conheciam isso. Então eles estão pensando que Elias ressuscitou. E eles estão comentando entre eles. E essa multidão se aproxima de Jesus pensando que Jesus daqui a pouco vai fazer cair fogo do céu. Porque foi uma das marcas de Elias. Interessante isso. A multidão está tendo uma interpretação correta. Até certo ponto, muito correta. Porque Jesus é, de fato, o maior de todos os profetas. E elas estão vendo, a multidão está vendo que Jesus age profeticamente. É bonito isso, não é? Ela também está vendo que Jesus tem uma pregação de autoridade. Quem é que tinha uma pregação de autoridade, que mexeu com eles, que balançou o sistema da época? João Batista. Eles estão comparando Jesus com João Batista. Interessante. E disse-lhes, agora Jesus vai e puxa ali, né? Ó, vamos lá. E disse-lhes, e vós, quem dizeis
que eu sou. Os que estão pertinho também têm uma interpretação de tudo que diz respeito à nossa vida. Nós precisamos ouvir os nossos amigos, aqueles que andam bem pertinho de nós. Eles podem nos ajudar muito a perceber a nossa identidade, a partir do olhar que eles têm. Interessante isso, né? Não porque Jesus precisasse perceber a sua identidade, porque ele sabia quem ele era, mas ele quer ouvi-los, ele quer saber o que eles percebem sobre ele. E respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. Ai, que resposta linda, né? E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Essa perícope aqui em Mateus e em Marcos e também nós vamos encontrá-la em João, ela vai apresentar alguns detalhes que nós não encontramos aqui em Lucas, que é o momento que Pedro vai chamar a atenção de Jesus, porque Jesus diz isso aqui. Eu não vou contar para você o resto não, para você ler lá e você perceber, tá bom? Mas olha que interessante, Jesus já avisa para eles. Não é hora de falar para ninguém que eu sou o Messias, não espalhe, né? E vai acontecer algumas coisas comigo. E ele já começa a preparar os discípulos. Ele vai contando para eles, olha, eu tenho consciência da minha missão. E eu sei para onde que eu vou. E eu sei como é que a coisa vai se desenrolar a partir daqui. Então ele vai preparando os discípulos. Muito interessante. E aí, nós vamos para mais uma perícope que diz, cada um deve levar a sua cruz. E aí Jesus aproveita e diz, olha, versículo 23, e dizia a todos, aí no caso os discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita um homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Esse material é lindíssimo. Nós também encontramos em Mateus 16 e em Marcos 8. E nós vamos deixar para explicar mais detalhadamente no nosso próximo encontro. Nós vamos parar por aqui pensando um pouquinho. Nós precisamos aprender a ouvir os nãos de Deus. Nós precisamos aprender a renunciar. No mundo tão hedonista, tão narcisista, onde tudo que eu sou, penso e desejo ocupa a primazia, esse material é muito desafiador. Pensar em negar-se a si mesmo, pensar em andar a terceira milha, a segunda, primeira, segunda, terceira milha, pensar em renunciar à própria vida e perder a própria vida por amor do reino de Deus, é contra a cultura total. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar sobre tudo que nós refletimos até aqui. Os milagres de Deus acontecem quando nós colocamos tudo que temos na mão, tudo que pertence a nossa, à disposição do reino dele. Eles são precedidos por obediência e organização. A consciência de quem Deus é, a revelação plena, nos leva a uma postura de responsabilidade. Os discípulos entenderam quem Jesus era. E para os discípulos, Jesus faz um desafio de negar a si mesmo, de ter a disposição de perder a vida. Ele não faz esse desafio para a multidão, ele faz para os discípulos. Quanto mais perto estamos de Jesus, mais somos convocados a renunciar. Que Deus nos dê graça nessa semana para andarmos pertinho dele e fazermos as renúncias necessárias, aquilo que ele nos orientar a fazermos, para que o reino dele venha e a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Viva a melhor semana da sua vida.
cheia da graça, da bênção e da proteção do Senhor. E eu te espero semana que vem, se Deus quiser, para nós continuarmos o estudo a partir do capítulo 9 de Lucas. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.